Os problemas são os nossos grandes professores. Como você está hoje? Ai, meu Deus, talvez você esteja pensando, eu estou cheio de problemas para resolver. Presta bastante atenção, porque esse vídeo vai te ajudar. A partir de hoje, você vai dar uma nova definição para os teus problemas. Eu quero dividir com você o que eu aprendi quando eu me sentia sobrecarregada pelos meus problemas. E eu falo para vocês e quero repetir, os nossos problemas são os nossos maiores professores, isso mesmo. Eles são os nossos grandes incentivadores para quê? Para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. No problema você vai poder colocar uma nova solução em prática. Também no problema você vai adquirir novas habilidades, porque você vai usar a tua criatividade para resolver e para avançar para o próximo nível. É como matemática. Primeiro você vai aprender somar, subtrair, dividir, multiplicar. Depois você vai aprender equação de primeiro e segundo grau. Depois você vai aprender outras aplicações que você vai usar na química, na biologia, na física, mas sempre o básico vai estar ali. Então, você precisa se tornar um especialista em resolver problemas, porque eles sempre vão existir nas nossas vidas. Aliás, até a Bíblia nos promete isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Diante do problema, bom ânimo. Diante do problema, não cabe o desespero, por mais assustado que você esteja. Não vai caber a loucura, o destempero, a raiva, o nervosismo, por mais que você esteja furioso com isso que esteja acontecendo. Diante do problema, bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, por quê? Porque Deus já venceu o mundo. Então o teu destino já está escrito por Deus e o teu destino é vitória. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedor. Isso você precisa ter dentro de você para que você tenha paz e equilíbrio para resolver os teus problemas. Sabe o que é importante quando você olhar para o teu problema? Pensar no teu problema. Não pensar pelo ponto da acusação, mas pensar pelo olhar da solução. E aí você vai começar a aprender a resolver problemas. Vamos lá para algumas dicas que podem te ajudar. A primeira de todas, peça sabedoria para Deus. Um grande exemplo foi Salomão, quando Deus disse para ele, o que você pedir eu te darei. Sabe o que ele pediu? Sabedoria, porque ele sabia que ele precisava reinar sobre um povo e ele iria lidar constantemente com problemas. E teve um fato, uma história de Salomão maravilhosa e eu quero dividir com vocês e aí você vai ver como aquilo que ele pediu a Deus ele recebeu. Tinha uma mulher que ela matou o filho dela acidentalmente sufocado. Sabe o que ela fez? Ela pegou o bebê da outra mulher, disse que era dela e foi até Salomão. Então, qual era o caso que Salomão recebeu? 2 mulheres, um bebê e as duas dizendo que eram a mãe daquela criança. É claro que você sabe que naquela época não existia teste de DNA. Qual foi a sabedoria de Salomão? Salomão, então, propôs o seguinte, já que nós temos 2 mães e uma criança, nós vamos então cortar essa criança no meio e dividir metade para cada mãe. Que sabedoria! A mãe de verdade, na hora, falou, não faça isso com meu filho. Enquanto que a mãe falsa aceitou a proposta, porque, é claro, para ela não faria diferença ver aquele que não era o seu filho morto. Ali na sabedoria, ele soube identificar quem era a verdadeira mãe e aí ele então falou, entregue o filho a essa mulher que não aceitou que a criança fosse morta porque ela é a verdadeira mãe.
Quanta sabedoria! Outra maneira de você resolver um problema, então aqui nós vimos que Salomão resolveu esse problema sem recursos de pesquisa, sem testes de DNA, ele resolveu através da sabedoria. Outra maneira da gente resolver os nossos problemas é estudando e pesquisando. Aqui cabe perfeitamente o exemplo de Paulo, que ele era um cidadão romano e por conhecer os direitos dele, ele foi salvo de uma sentença de morte. Olha como é bom você conhecer e ter informação. Em Atos 22, 25, Paulo relata, ele estava ali amarrado, açoitado e ele fala bem assim, ó, será legal chicotear um cidadão romano que nem sequer foi julgado? O que ele conhecia? Ele conhecia a lei de Roma. E aí os soldados também conheciam a lei, pararam e foram embora. Por quê? Porque ele estava ali diante de um problema, mas ele resolveu o problema com o conhecimento e o estudo. Então, cada vez que você se preparar e você estudar, você vai ter capacidade de resolver muitos problemas na sua vida. Então é bom que você tenha mestres, que você tenha mentores, que você ouça os seus profetas, os seus pais espirituais, como Paulo era para Timóteo. E na Bíblia tem 2 cartas de Paulo que ele envia a Timóteo. E numa delas, Paulo chama até ele de filho espiritual, né? Porque ele ensinou a Timóteo a ter conhecimento do que também? Da palavra de Deus. Outro exemplo que cabe perfeitamente aqui foi quando Jesus fala para Pedro lançar a rede para o outro lado, depois dele ter trabalhado a noite inteira. Debaixo daquela palavra, Pedro lançou a rede veio cheia dos peixes, ela quase se rompeu. Então o que é? O que Jesus trouxe? Não só a palavra de Jesus que queria mostrar para ele que Deus é quem o supriria, mas para que ele testasse de uma outra maneira. Tente de um outro método, porque as mesmas atitudes talvez vão te levar sempre para os mesmos resultados. Quando alguém desiste de algo, é muito comum nós ouvirmos uma frase do tipo: eu fiz tudo o que eu podia. Mas na verdade, você não fez tudo o que você podia. Você fez tudo o que você sabia. Se você soubesse mais, você teria feito muito melhor e diferente. Um exemplo maravilhoso disso são os 4 amigos do paralítico. Eles não conseguiam acessar a casa, estava lotado, Jesus estava ali ministrando milagres, a porta estava lotada, a multidão estava... O que eles encontraram? Uma outra maneira de algo que eles já deviam saber muito bem como subir e descer telhados. E aí eles foram lá, subiram pelo telhado aquele amigo paralítico e ele foi curado por Jesus. E para finalizar, eu quero te deixar 4 passos que os problemas podem te levar a dar. Primeiro passo, aprenda. Lembre-se, o problema são os nossos maiores professores. Segundo, aplique. Conhecimento válido é só conhecimento aplicado. Terceiro, aprimore. Depois que eu aprender e apliquei, eu posso fazer melhor, eu posso aprimorar. O 4º passo é avançar. Eu aprendi, eu apliquei, agora eu posso aprimorar e avançar em direção aos meus melhores resultados. Então, nunca mais fale: eu estou sobrecarregado com os meus problemas. Mas aprenda a ter a atitude que a Bíblia nos ensina. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque a vitória de Deus está sobre a tua vida. Eu, Bispa Fernandes, vou ficando por aqui. Você pode rever esse conteúdo no meu canal, Fernanda Hernandes Oficial, no YouTube, qualquer momento aqui na programação da Rede Gospel de televisão. E você que está me acompanhando online, curta, comente e, se te abençoou, compartilhe com alguém para abençoar a vida do seu irmão também. Para vocês eu deixo aquele beijo e fique na paz.